Gente, bem-vindos justamente a esse primeiro plantão imobiliário. O tema de hoje é justamente o IPTU 2023, que está batendo na porta de todo mundo nesse início de ano. Todos nós sabemos, enfim, quem paga IPTU, quem paga IPVA, que todas essas contas chegam agora no início desse ano, IPVA, IPTU principalmente, e também tem o material escolar. Mas como o tema aqui é plantão imobiliário, o tema será justamente voltado sobre o IPTU 2023. Eu convidei justamente a Tamires Santos, que ela é uma arquiteta e urbanista aqui do Rio de Janeiro, especializada em regularização de imóveis e IPTU. Então a gente vai falar um pouquinho justamente sobre esse tema que está bombando nesse momento, porque os carnezinhos estão chegando todo mundo na casa agora, principalmente nesse início desse mês de janeiro, o próximo mês de fevereiro, que já é o vencimento. Então são vários IPTUs pelo Brasil todo, cada situação tem um seu IPTU diferente, então vamos falar justamente sobre isso hoje para vocês conseguirem conhecer mais sobre esse tema. Oi, Certinho. Olá, Tamires, boa noite. boa noite, tudo bom? Eu queria primeiramente agradecer a sua disponibilidade para falar um pouquinho sobre IPTU aqui. Espero que seja a nossa primeira parceria de muitas, que a ideia do projeto é ser contínuo, rotativo, com vários profissionais, vários colegas e temas. Então, eu quero agradecer a disponibilidade de falar um pouquinho sobre IPTU aqui com o pessoal. E logo de início, eu queria fazer uma perguntinha básica para as pessoas te conhecerem. Por que arquitetura e por que IPTU, né? Então, para você falar nesse início aí, quem é Tamires, de onde veio, para onde que vai e por que a parte da arquitetura? Então, minha história com a arquitetura, ela é desde a minha infância, eu sempre era apaixonada por aqueles panfletos que davam um sinal de empreendimentos que iriam ficar prontos, aí vinham as plantas baixas, eu reproduzia elas, mas eu nunca tinha pensado nisso como uma profissão, né? Eu sempre fui meio que tinha umas dúvidas, né? Um sonho de ter uma profissão assim até chegar no ensino médio. Aí quando eu cheguei no ensino médio, né, tinha a fase do Enem, né, terceiro ano, ter que decidir o que vai fazer da vida. E aí eu ainda não tinha certeza, mas eu era boa em física, fiz o Enem ir pela UERJ para física, fiz um ano de faculdade de física, mas eu descobri que não era física que eu queria e era arquitetura, né? Foi testando outras experiências, né, que eu descobri a arquitetura na minha vida. E porque essa área do IPTU, né, da regularização de imóveis, eu comecei a estagiar em 2017 em um escritório que trabalhava com isso, né? A gente fazia os projetos, mas o foco, né, o nicho do escritório era a regularização de imóveis no geral. Eu fiquei 3 anos no escritório, né, e com isso, dia a dia, de segunda a sexta, de 8 às 5, é muito movimentado, você acaba aprendendo assim no dia a dia, porque são coisas que a gente não vê na faculdade, né? A gente vê no dia a dia mesmo, porque são setores públicos e tudo mais. E eu comecei a sentir que as pessoas tinham muito, não vou dizer falta de conhecimento, né? Mas essas informações não chegam até as pessoas, né? As pessoas recebem o imposto, paga e acham que está tudo certo. Mas foi onde eu comecei a me aprofundar, me especializar, e aí hoje estamos aqui. Bacana você comentar sobre isso, sobre justamente a sua curiosidade desde criança nos panfletos, nos projetos, e que isso combinou lá na frente, né? A gente acha que tudo é aleatório, né? Não sei de onde que veio, a arquitetura me escolheu. Não, muitas das vezes a gente já tinha uma sementinha lá quando era criança, né? Aquele iniciozinho até amadurecer e a gente entender que aquilo já era um sinal que fazia sentido, né? Então é bacana você comentar sobre isso e justamente sobre a parte de regularização de imóveis, porque eu não tinha tido essa oportunidade de trabalhar com essa parte desse nicho especificamente, até trabalhar também em uma empresa que justamente fazia regularização de condomínios. Então foi aí que eu comecei a esbarrar na parte de regularização. Esbarrei numa parte justamente de lançamento de IPTU, eu tive que fazer toda uma pesquisa de um planejamento tributário ali naquela época. Então foi bacana você comentar sobre isso, porque a gente vê que dependendo do nicho, a gente acaba tendo um direcionamento, né? Se você tivesse caído talvez em outro tipo de escritório
com outro foco, talvez você estava em outro tipo de dimensão. Então é bacana você comentar sobre isso, que é uma sementinha de infância. Acho que é sempre legal a gente perceber que, por mais que hoje pra gente pareça que é comum, já me formei na faculdade, etc, já estou inscrita, é como se fosse a realização de um sonho de infância de qualquer forma, né? A Tamirizinha pequena ali já tá assim, feliz da vida, porque quer se tornar arquiteta. Então, acho que isso é uma coisa bem bacana, né? A gente sempre lembrar e pontuar e conversar sobre o tema. Agora, já que a gente entrou nesse tema do IPTU, você já falou que está há um tempo já em regularização de imóveis, já esbarrou nesse tema. Como a gente tem muita curiosidade, muita informação para falar aqui para o pessoal, eu queria primeiro conversar com você sobre o que é o danado do IPTU. Porque todo mundo reclama, é imposto daquilo outro, eu pago tanto imposto, para que resolve, para onde que vai, para que serve o IPTU, né? E todo mundo fica com essa dúvida, mas eu pago do imposto, qual é a diferença? Então, e aí, Tamires? Na sua visão, o que é o IPTU? O IPTU nada mais é do que o imposto, né, predial e territorial urbano. Então, aqueles imóveis urbanos, né, que pelo menos tenha 2 dos nossos de itens urbanísticos, né, para poder se caracterizar e receber esse imposto. Por exemplo, pavimentação, calçada, saneamento básico, iluminação, urbanização. Se ele tiver um desses 2 itens, no mínimo, ele já pode ser tributado. Ele já é considerado um imóvel urbano. E assim como todos nós temos que pagar um imposto, né? Tudo é uma tributação. E esse imposto é em cima do nosso imóvel, né? Tanto territorial, tanto predial. Por isso que é IPTU. A gente tem a parte rural, que é o ITR, que é um imposto diferente, né? Mas aqui na área urbana, a gente tem o territorial, né? E o predial. E aí... E já em relação a essa parte, né? Porque a gente sabe que tem a diferença do IPTU e do ITR. O cálculo, como que funciona a parte do cálculo? Porque eu sei que tem parte construída, parte que não é construída, tem várias variáveis nesse cálculo, mas como que funciona esse cálculo em geral na base? Porque, dando uma informação aqui para a galera, que eu não sei se todo mundo tem esse conhecimento, IPTU é um imposto municipal. Então, cada município tem a sua legislação específica, gente. Então, não adianta comparar. O IPTU da cidade do Rio de Janeiro é igual ao da cidade de Macaé? Não é. A legislação é diferente, o cálculo é diferente. A parte do percentual de desconto, por exemplo, gente, é diferente. Então, se vocês forem mapear dentro do Rio de Janeiro, cada município tem um. Então, vamos supor, se o Rio de Janeiro tem 60, vai ter 60 tipos de legislação de IPTU diferentes. Por isso que é importante, vocês estão vendo essa live aqui, não sei de onde que vocês são, se são aqui da capital ou de outro local, mas verificar que muitas das coisas que a gente vai falar aqui faz sentido paralelo para a sua região, mas precisa verificar cada caso, porque é municipal. Então, dá um exemplo prático aqui, a diferença de IPTU para IPVA. IPVA é estadual, então vai ser Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, enquanto o IPTU é municipal, então é dentro do próprio estado, tem várias diferenciações em relação aos outros estados e outros municípios também. Só para vocês entenderem isso daqui. E o cálculo, então, aqui no Rio de Janeiro? Só para eu entender como que funciona essa base de cálculo louca, porque eu tentei verificar isso na época, quando eu fui fazer planejamento, vou tentar ver um critério objetivo aqui para verificar como funciona. Da parte da arquitetura, vocês têm essa noção sobre o cálculo? Então, foi até uma das perguntas que eu recebi hoje na caixinha, foi saber se o IPTU tinha que pagar o estadual e o municipal, não é apenas o municipal, né? Apesar de que cada município ainda segue o Código Tributário Nacional, né? Cada um tem suas leis específicas, né? Seu tipo de cobrança, né? De cada município. Vamos lá. Aqui no Rio de Janeiro, né, a gente segue a nossa planta de valores genéricos, ou seja, é um estudo feito pela própria prefeitura que mapeia, né, a cidade e dá de acordo com cada rua, cada localização tem um valor de metro quadrado. Esse é o ponto principal. Cada localização... Daí já dá um pano pra manga, hein, gente? Cada rua que tu mora, já era. Não, e tem ruas, ainda que são enormes, principalmente avenidas e estradas, que ela tem valores em partes.
né? Cada trecho da estrada, da rua, ela tem o seu valor de metro quadrado. Então, esse é o primeiro passo, né? É o primeiro ponto. A gente se baseia através da planta de valores genéricos que é dado pela prefeitura. Tem um site que já disponibiliza para a gente verificar isso, então é aberto a todos. Se quiser depois eu posso até compartilhar o link com vocês. O outro tipo, outra base que a gente usa para o cálculo é a metragem quadrada, que é uma das mais importantes, que é o perímetro da construção do muro para fora, né? Ou seja, conta por fora do pilar, por fora das paredes, o contorno de toda a construção. Isso também se conta por pavimentos, não é só o que a gente vê por cima, é a metragem quadrada também por pavimentos. Tudo que for coberto e também o que não for coberto, porque piscina também é tributada no IPTU, tá? Então, assim, já recebi imagens de memes, né, de casinha de cachorro, de casa de gás. Eles pegam porque a área é construída, então não adianta, né? Temos as tipologias. Então, também cada tipologia de construção tem a sua porcentagem no cálculo, né? Residencial é um tipo, galpão é outro, comercial é outro, né? Temos as alíquotas, que também usamos na base de cálculo. A alíquota do residencial é 1%, de não residencial é 2,5%, territorial é 3%. Então, assim, nós temos um amplo cálculo para fazer em cima de cada construção, porque cada uma tem sua particularidade, cada uma tem. Já começamos pela rua, não são todos iguais, sua metragem quadrada também não é igual, a sua tipologia não é igual. Então, a gente usa todos esses fatores na base de cálculo, assim, por alto, né? Precisamos ver outros detalhes para poder conseguir chegar ao valor venal, né, do IPTU, porque o IPTU é baseado no valor venal daquele empreendimento de acordo com a planta de valores genéricos. Então, É um pouquinho complexo. bacana você comentar isso, porque o que acontece? Vai chegar o carnê de todo mundo agora, né? As pessoas vão querer comparar, né? De vizinho para vizinho, de bairro para bairro. Então, gente, não é um critério só. Não adianta pegar, no bairro todo mundo vai ser o mesmo metro quadrado, não. Até por isso que a Tamires comentou, porque tem diferenciações justamente, vamos supor, se é mais por cento do bairro, o metro quadrado é mais valorizado porque tem mais urbanização, tem mais acesso à infraestrutura. Então, o metro quadrado vai ser um pouquinho mais caro. Isso vale, por exemplo, dentro do mercado imobiliário para quando você for comprar um imóvel. É a mesma questão. Então, se tem maior acesso, maior informação, maior valorização, vai ser um pouquinho mais caro, né, o metro quadrado. Você falou essa parte aí do site sobre o metro quadrado. Eu acho que isso daí é quase um ouro, porque eu particularmente não conhecia. Eu geralmente olhava mais para a parte da metragem para comparar e verificar, porque esse cálculo do valor venal para mim é só perito que sabe mesmo, porque é uma questão muito complexa. Esse site, ele é liberado, todo mundo pode ter acesso do metro quadrado? Sim. É do Rio de Janeiro, do rj.gov, aqui do Rio de Janeiro é liberado, né? A gente tem acesso a praticamente quase todas as informações, né, do nosso município. Alguns outros municípios você tem que ir até a prefeitura, né, para conseguir essas informações. Mas aqui a gente tem o site de Logradouro, que você digita o nome da sua rua, e lá vai dizer para você qual é o valor do seu metro quadrado. Não especificamente no geral também, vai dizer do metro quadrado de uma casa, de uma sala comercial, de um escritório, de um comércio. Varia também o valor do metro quadrado. Então, são coisas bem específicas. Bacana você comentar isso, porque às vezes a pessoa quer comparar uma loja com uma casa. O metro quadrado é mais caro, o metro quadrado é diferenciado. A então, tipologia, né? A quantidade de informações dentro da área construída também varia, essa questão do cálculo. Isso em tudo, né, gente? Então, abrindo esse parênteses aqui, dentro do mercado imobiliário, o valor de uma proposta de honorários de um arquiteto, de um engenheiro, de um advogado, varia de acordo com o tamanho do terreno, com o valor do metro quadrado, com o valor do imóvel, do negócio. Então, é importante perceber que a gente tem esse nível de variação justamente por conta do objeto, que é o imóvel. Você comentou justamente de uma questão que é bem polêmica, que eu vi que saiu em vários jornais, as pessoas comentaram bastante, que em 2018, o famoso IPTU do Rio de Janeiro teve um aumento assim, que todo mundo ficou, caramba,
era de sei lá quanto e aumentou muitas vezes mais. Virou manchete de jornal isso daqui. Em comparação a cada ano, pelo que eu vejo, o percentual é mais equilibrado em comparação a esse ano específico. E por que aconteceu isso, Tamires? Você sabe me dizer por que aconteceu do nada? Em 2018 evoluiu tanto esse valor de IPTU? Sim, ele foi conhecido como o famoso atualiza, né, que aconteceu em 2018. Então, a nossa lei, né, tributária referente a isso, ela estava parada desde 1997, que não faziam atualização cadastral, que não faziam nada sobre o município. Então, no ano de 2018, houve essa atualização, passou o satélite, né, tirou foto de todas as residências, de todos os imóveis, fez o perímetro por cima, né? E aí, o que aconteceu? Isso aconteceu em 2017, a atualização, né? Mas quando chegou o IPTU de 2018, para eles não darem aquele baque nas pessoas de que o imposto começou a surgir, pessoas que não recebiam começaram a receber, pessoas que eram isentas começaram a pagar, pessoas que pagavam pouco começaram a pagar muito, né? Então, no ano de 2018, eles botaram só a metade, né, do imposto para as pessoas não se tomarem tanto o SUS, mas a partir de 2019 começou a vir tudo normal, com toda a parte da planta genérica toda atualizada, né? Foi um pouco confuso no início, né? Eu peguei bastante casos de como era foto de satélite, estava pegando casa de vizinho, sombra de árvore e todas aquelas questões. Então foi onde eu, né, particularmente, outros colegas, percebemos essa falta de atenção, né, que as pessoas estão tendo no IPTU. Muitas pessoas pegavam e simplesmente pagavam, não fazia sua revisão, e aí acaba pagando um imposto acima do que não deveria. Deixa o erro cadastral, isso também não é legal. Você tem o seu imóvel, você tem o seu lote, você faz, né, atualização cadastral em cima daquilo. Então, aconteceu isso em 2018. Houve uma atualização na lei, nos tributos e tudo, desde que estava congelado desde 97 também, né? Então, aconteceu aquele baque, muitas pessoas se assustaram. Fazer aqui uma menção honrosa à nossa madrinha da arquitetura, que a Roberta está por aqui, a Roberta Mendes, nossa madrinha da regularização de imóveis. E assim, é legal você comentar isso sobre essa mudança do valor, porque teve pessoas que não acompanhavam, né? Eu começava a fazer aquela propaganda. Meu imóvel não paga imposto, aqui não chega imposto, aqui não tem, não precisa, não sei o quê. Chegou assim, a pessoa ficou, gente, da onde que surgiu? Agora a gente tem que pagar imposto. E é bacana essa complementação de falar, caramba, as pessoas começaram a pagar ou sempre pagaram sem verificar. Porque, por exemplo, um caso que chegou até mim algum tempo atrás, acho que um ano passado mais ou menos, que a pessoa pagava o IPTU como comercial e ela era uma casa, era residencial. Eu não sei de onde que nessa recadastramento colocaram como comercial a parte do imposto. Então, assim, a pessoa pagava muito vezes mais do que deveria lançar, sabe? Então, tinha uma diferença do pagamento desse imposto. Daqui dando um exemplo aqui da questão da informação cadastral, como é importante, gente. Então, é isso que é o próximo tema aqui, justamente quais são os dados, os documentos que são importantes para essa questão do cadastro. Porque a gente sabe que um detalhe muda o valor, porque a base de cálculo tem todas essas variações. Se é o tipo comercial, quantas salas, a área construída, tudo varia esse cálculo. Então, isso vai impactar no orçamento, gente. Chegou agora o IPTU, não vá logo pagando, preste atenção nos dados para ver se vai fazer sentido. E a Thalys vai contar aqui para a gente quais são os documentos e quais são os maiores dados importantes para se prestar atenção. Sim, o primeiro passo, né, que a gente pede para as pessoas é fazer realmente a revisão do imposto, né? Porque às vezes vem já começando pelo primeiro erro é o nome do destinatário, né, do proprietário do imóvel. Primeira coisa que vem lá no IPTU já consta isso como errado, é uma coisa que nós temos que ajustar primeiramente. Depois a gente tem que revisar a tipologia, nós temos que revisar a metragem quadrada, nós temos que revisar todas as informações, o valor vernal, todas as informações cadastrais que constam no IPTU. Ele vem uma tabelinha, né, na sua guia, aquela tabelinha do meio que é a base de cálculo. Qualquer erro, qualquer informação que esteja errada,
ali no meio, vai mudar completamente o valor do imposto, né? Então a gente tem que começar a receber o carnezinho, procurar uma revisão do IPTU. Pode vir certo? Pode vir certo. Graças a Deus, dá tudo certo. Mas também pode vir uma informação errada, que um pequeno ajuste faz toda a diferença. O IPTU reduz, né? Às vezes aumenta, claro que nós temos também essa parte, tem gente que tem 500 metros quadrados e usa o IPTU de 100 metros quadrados, né? Temos que ser sinceros, é um imposto referente ao nosso imóvel, né? Nossa propriedade. Nós somos obrigados, é uma obrigação pagar o imposto, todo mundo paga o IPVA bonitinho, né? Ninguém deixa seu carro com essas dívidas, e também deixar o imóvel com dívidas também não é uma coisa boa, né? Gera-se consequências também. Então, recebeu o IPTU agora, dia 16, né? Eu acho que ele já vai começar a ser distribuído, e dia 23 a gente também já vai ter acesso a ele online, né? Tem bastante gente que não recebe na sua residência, no seu imóvel, o impresso, né? Então é legal acessar o site também, que a gente pode deixar aqui depois para as pessoas acessarem, né? Então, primeiramente, chegou o IPTU, a gente tem que fazer a revisão cadastral toda. É bacana essa complementação, esse destaque, porque muitas das vezes a pessoa chegou ao IPTU, já sei mais ou menos quanto que é, já vou pagar integral, vou pagar parcelado, mas não verifica sequer se o documento está no seu nome e se faz algum sentido, porque a gente sabe que, um parênteses aqui, gente, se o imóvel não está irregular, possivelmente o IPTU também não vai vir no nome da pessoa. Tem casos que a pessoa já tem o IPTU no nome porque conseguiu em algum momento colocar, conseguiu essa regularização via a prefeitura, e tem casos que não. Então, tem esse destaque aqui, porque muitas das vezes essa parte do nome do IPTU está totalmente atualizado, tem a ver com a regularização no cartório de imóveis, por exemplo. Mas isso tem consequências, né? Porque as pessoas começam a verificar, tem gente que vou acumular dívidas de IPTU porque eu vou vender um imóvel. Então eu falei assim, não, eu vou vender imóvel, daqui a 5 anos vou vender um imóvel, vou deixar o IPTU em aberto, não vou pagar agora, porque quando for lá na frente, quem for comprar o imóvel vai quitar. Simplesmente já vi vários casos disso acontecer. Então, para dar essa observação aqui, gente, dívida de IPTU, parece bem assim, dívida de IPTU pode levar a penhora do imóvel. Então, é uma bola de neve. Imaginou chegar o coleguinha chamado oficial de justiça, coleguinha, estou falando aqui porque, né, nem todo mundo sabe o que é, mas o oficial de justiça, que é o representante judicial, bater na tua porta e falar, olha, e aí? Você não pagou IPTU, agora tem uma penhora aqui no teu imóvel da prefeitura. A prefeitura vai colocar a leilão no teu imóvel daqui a, sei lá, 10 dias, se você não se movimentar no processo. Aí acontece o desespero, né? Que a pessoa começa, meu Deus do céu, de onde surgiu essa dívida? Eu estou há 3 anos sem pagar, quando vai ver tá 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes a mais. Por quê, gente? Trazendo aqui a parte do imobiliário tributário. A dívida de IPTU, o pagamento de IPTU é no ano vigente. Então, tem as datas certinhas, você pagando no vencimento, ok. Se passar disso, gente, tem juros e multa. Aí vai para via administrativa. Nisso, na via administrativa, é interno dentro da prefeitura. Você ainda consegue entrar em contato com a prefeitura, pedir o parcelamento e uma amortização dos juros. Porque os juros vão passando a cada momento que você não efetua o pagamento. Então, vai para o administrativo. Se você estiver aqui nessa fase administrativa, que fica mais ou menos uns 2 anos, você consegue ir lá, pagar por um valor razoável e parcelar. Aí você consegue suspender, por exemplo, a dívida, esse efeito de ser penhorado imóvel. Agora, se você deixa acumular, passou esses 2 anos, chegou depois, foi lá para o judiciário, para a procuradoria do município, transformou em ação judicial, meu querido, isso daí já vai vir uma pancada imensa de juros e multa. Então aqui, gente, eu sei que tem pessoas que não conseguem no orçamento pagar desde o início, o integral, que às vezes é uma pancada e tal. Mas, gente, a melhor opção para quando você tem um imóvel é justamente fazer o parcelamento. A Roberta acabou de complementar. Caramba, 84 vezes, é melhor você ter uma segurança de ter o seu imóvel regularizado, ok, dormindo no teu travesseiro sem pensar em um problema maior com a prefeitura, do que você deixar lá e esperar ver o que vai acontecer.
obviamente depende muito de prefeitura para prefeitura, aqui a gente está falando bem mais do caso daqui da capital do Rio de Janeiro, mas a depender da prefeitura você tem um parcelamento diferenciado e às vezes até mais rápido, gente. Eu falei 2 anos aqui, porque aqui na prefeitura do Rio de Janeiro acaba 2 anos mais ou menos que se torna uma dívida ativa. Tem outros municípios que eles protestam logo de cara. Estava falando com um colega de Miracema, ele falou que, caramba, a dívida que ele pagou em 2021, o ano passado já virou protesto. Ele teve que ir lá pagar e quitar a questão do protesto. Então, isso varia a cada prefeitura, né, gente? Porque é municipal. Então, tem essa atenção, essa parte da questão cadastral, de efetuar o pagamento e tendo essa dúvida sobre o cadastro, sobre a revisão do IPTU e etc., gente, você está falando aqui com uma pessoa que consegue atuar nisso. A Tamires, assim, ela mete o olho no espelho e já pensa assim, gente, tem alguma coisa estranha aqui. Então, assim, é importante vocês pensarem que um arquiteto, um engenheiro nessa área de regularização de imóveis pode ser um parceiro super importante para você se sentir seguro. Porque já imaginou, você está 5 anos, eu vou dar um exemplo bem, caramba, 15 anos pagando IPTU errado, 15. Aí você chega e fala com a Tamires e a Tamires descobre, caramba, você tem um crédito aqui, só que você está 15 anos pagando errado. Só que chega naquele momento de 15 anos, você vai conseguir pedir 5 anos de diferença. 10 anos foram jogados fora. Porque a parte da cobrança de revisão, gente, é 5 anos. Isso é legislação tributária, principalmente. Então, assim, é importante vocês perceberem que tem um prazo. Não adianta, caramba, eu descobri agora, eu quero todos os anos que eu paguei o IPTU ter o dinheiro de volta. Não são assim as coisas. Por isso que é importante ter esse acompanhamento contínuo, porque as atualizações são sempre. Por exemplo, se 2018 aconteceu. E se acontecer de novo aí, você está aí esperando, sei lá, que alguém, um anjo, te falasse o que aconteceu com o teu IPTU, não vai acontecer. A prefeitura não vai, tá errado, tá? Você vai ter que ir lá na prefeitura regularizar. Não vai fazer isso, porque são muitos imóveis. Então, assim, pensem nisso, recebeu o espelho do IPTU, analisem os dados para ver se está correto, se faz sentido, falem com a Tamires se tiverem essa dúvida, principalmente. Se eu já tenho uma dívida de IPTU, já está na dívida ativa e etc. Eu quero organizar outras questões, quero regularizar meu imóvel, eu posso também te ajudar. Então, assim, essa questão, por isso que é uma live de uma advogada com uma arquiteta, vocês conseguirem ver que faz todo sentido esse movimento de você analisar um lado que vai te ajudar e beneficiar do outro. Tamires, agora para as pessoas conseguirem entender o porquê que é tão importante o IPTU regularizado e essas coisas em geral, e o restante do imóvel também, né? Porque IPTU, gente, é como se fosse um pedacinho da regularização do imóvel. Ter o imóvel sem dívidas já é um critério muito maravilhoso no mercado imobiliário. Para você, Tamires, na sua análise assim, de arquiteto, o quanto que é importante ter um imóvel regularizado? O quanto que é importante o IPTU estar em dia? Porque eu falei do lado jurídico, né? Você não quer ninguém batendo na tua porta para falar que o imóvel vai a leilão. E na parte de arquitetura, como funciona o mercado imobiliário nesse sentido? Não, tem vários pontos. Voltando naquele que a gente estava falando rapidinho anterior, que você falou, né, sobre a gente recorrer sobre os 5 anos e não os 15, que a pessoa vinha pagando errado, né? Esse valor é outra importância, né? Um dos pontos importantes de você estar com um IPTU no seu nome é que só quem consegue recorrer por esses 5 anos é o proprietário de direito do imóvel, né? Quem consta lá no ônus reais, no RGI, né? Quem é oficialmente o proprietário. Então, às vezes, as pessoas também vão deixando passar a documentação, né? Só IPTU, né? Vai passando. E aí fala, eu tô pagando 15 anos errado, posso recorrer a 5? Pode, mas cadê a documentação? A gente não tem a regularização de tudo, né? Tanto do imóvel, tanto da parte de vendas. Então, não temos para onde recorrer. Então, é muito importante ter o nome da pessoa de proprietário, né, no IPTU. O que é o IPTU, né? Ele, para a gente da área de arquitetura que trabalha com regularização de imóvel, ele anda junto, né, com a regularização da construção. Né? Acaba que no mesmo processo a gente ajusta os dois ao mesmo tempo, vamos dizer assim, né? As duas secretarias ao mesmo tempo. Tanto para tirar o habite,
né, da construção, saindo o habite. O que sai o habite? Sai a metragem quadrada correta, sai o nome do proprietário correto, sai o número de pavimentos correto, sai a planta, sai tudo certinho. Então isso a gente leva até o setor de IPTU, e aí todo o dado cadastral vai ser feito em cima daquele documentos apresentados. Então ele já vai vir correto, vai bater realmente a construção exatamente como, né, no espelho do IPTU. Então isso é uma coisa que a gente, né, bate na tecla para as pessoas fazerem, né? E o IPTU ele não traz regularização do imóvel. As pessoas acham que o seu imóvel é regular, que ele tem às vezes até habites, por conta que eu pago meu IPTU certinho todos os anos, então ele tá tudo certo. Não quer dizer isso, tá? A regularização do imóvel no urbanismo é completamente diferente do IPTU. O IPTU é o imposto sobre a sua construção e ele não traz a regularização para você, né? Então a gente tem essa função de trazer toda a regularização. A gente também faz um pouquinho da parte documental, mas geralmente a gente passa para os advogados, né, para montar toda a cadeia sucessória, para poder o IPTU vir com o nome do proprietário, que às vezes pulou o primeiro proprietário para o último, teve umas 3 vendas no meio do caminho. Então, para a gente ter todos esses recursos certinhos, né, da tributação, de recorrer se tiver que recorrer, a gente tem que estar com tudo regularizado. Desde a documentação, desde a construção e desde o imposto. Senão a gente não vai ter argumentos contra isso, né? E assim, é uma obrigação nossa, todo mundo paga imposto sobre tudo. Eu já te recebi pessoas que a gente comentou de 2018, que simplesmente não pagava, começou a receber o imposto de 2018 e se negou a pagar até hoje. Até hoje, assim, né? Desde a gente ter conversado. Eu não pagava IPTU, a prefeitura está me cobrando uma coisa, eu já sou dono, então não vou pagar desde 2018. Criou-se a bola de neve. 5 anos sem pagar, dívida, não dava mais para ir para o Conselho Rio, para pegar as 84 vezes de parcela, porque já foi da parte jurídica, e aí aquele bolo de neve cresceu, ele não tinha o valor, né, para pagar o imposto, queria vender o imóvel para pagar o imposto, porém para vender o imóvel para pagar o imposto, não consegue. Então fica tudo muito preso. E aí, às vezes, um detalhezinho que é muito pequenininho desenrola a sua vida inteira, né? Então, essa dificuldade de informação de chegar nas pessoas, né, sobre isso, que é o que traz a gente ficar aqui, né, para passar essa informação. Porque às vezes fala, o IPTU é uma coisa simples, não vou pagar, não vai acontecer nada. Vai. Não vou regularizar, não vai acontecer nada. Vai. Então, assim, todos os detalhes, né, do base de cálculo que a gente usa é importante. Desde o nome, desde a metragem quadrada, desde a tipologia, tudo. Não é simplesmente um carnê, né, que aparece. É algo muito importante para o seu imóvel. Também. É bacana, é muito legal a gente ressaltar que, por exemplo, o que a Tamires comentou foi justamente que o IPTU não significa que o imóvel está sempre correto. Porque tem essa crença, né, que as pessoas, caramba, não, o imóvel está regularizado, isso acontece muito no mercado. Ainda mais quando eu estou auxiliando as pessoas na compra de imóvel. Aí chega o meu cliente, eu já estou vendo 2 propostas aqui, falou que o imóvel está 100% regularizado, tudo redondinho e etc. Me dá as informações do imóvel para dar uma olhada na certidão, para dar uma olhada na enfitêutica, né? Que a certidão enfitêutica, gente, é gratuita. Você consegue tirar aqui no Rio de Janeiro de forma gratuita e tranquila. É só botar certidão enfitêutica, IPTU RJ. Tu consegue pela matrícula do imóvel. Parênteses. Matrícula do imóvel na prefeitura é diferente da matrícula do imóvel dentro do cartório de imóveis. Então, são 2 questões diferentes, são 2 informações cadastrais diferentes. Então, o número que vem, gente, lá no IPTU, que é o númerozinho de inscrição municipal, é justamente esse número que você vai colocar na enfitêutica, que é o cadastro do imóvel dentro da prefeitura. E tem um cadastro do imóvel dentro do cartório de imóveis, que é diferente, que é justamente por conta da regionalização, enfim, da setorização. Gente, pra quê, né? Fui entrar, fui ver o que estava acontecendo, e foi justamente esse caso que também comentou. Passou para não sei quem, passou para não sei o que lá, foi o CNPJ de uma empresa, depois o sócio vendeu para não sei quem, depois repassou para não sei quem, virou um inventário, alguém morreu, não sei quem comprou na regime de bens, doação. Aí eu fiquei assim, gente, isso é o imóvel regular que o pessoal fala, 100% regular. Viu o IPTU, a dívida desde 2016. 3, 4 anos de dívida, algumas em ativa e outras ainda estão naquele movimento da administrativa do Conselho Rio, por exemplo.
Eu fiquei, meu filho, vamos fazer o cálculo aqui, você estava negociando por quanto imóvel mesmo? Porque, gente, esses critérios são importantes, tá, de regularização. Tanto se o imóvel está 100% regularizado, quanto se ele tem dívida. Se ele tem dívida, você tem que abater isso da sua proposta de negociação. Senão você vai pagar um imóvel que não está quitado e vai ter que depois depositar mais dinheiro. É um prejuízo que você leva. Então, aqui é importante você verificar essas informações do IPTU e da matrícula do imóvel justamente por isso. E isso é justamente um dos critérios que eu quero que a Tânia comente um pouquinho. A parte do financiamento. Porque no mercado imobiliário, para você conseguir ter uma facilidade maior de vender o imóvel, geralmente, justamente por conta do padrão de consumo das pessoas, tem que ter essa possibilidade de fazer um financiamento. Então, se você consegue fazer um financiamento no imóvel, tu sabe que o imóvel está ok, está 100%. Agora, se a pessoa não consegue financiar, tu já sabe que tem alguma coisa enrolada. Um cliente chegou até mim assim, que ele tentou, eu vou financiar. Nossa, falaram lá que o imóvel não está no meu nome. Eu quase que infartei, porque me falaram que o imóvel estava no meu nome. Sendo que ele não estava com o imóvel no nome dele. Só tinha os documentos que comprovavam que ele tinha posse, mas ainda não estava com a propriedade. Né? Isso aqui é um outro ponto. Então, eu queria saber de ti, Tamires, como que funciona essa parte do financiamento? Qual é o nível de documentação? Como que funciona no mercado? Como que você vê que acontece essa parte mesmo do financiamento em relação ao aspecto também do IPTU? Se vendo o IPTU, a gente consegue ter algum tipo de sinal sobre a parte da possibilidade de financiamento? A gente começa já puxando a efitêutica, né? Que diz se que você tem dívida ou não, porque na hora da compra e a venda de um imóvel vai ser tirada a certidão de visto, né, de dívidas. Então lá vai constar que o imóvel não está 100% sem dívidas, está em débitos. Então isso já é um ponto. Né? Com relação ao financiamento por bancos, um dos critérios dos bancos, né, de fazer financiamento de imóveis é a garantia de que o imóvel está regular, ou seja, que aquela construção tenha habites. Né? Muitas pessoas constam no RGI que tem uma construção, mas através do talão do IPTU, porém essa construção não tem o habites. Então, um dos critérios dos bancos de financiamento é que o imóvel seja 100% legalizado. Porque ele vai passar até posse desse imóvel, né, vai ser, entre aspas, do banco, enquanto você está fazendo o pagamento das parcelas até a quitação. Quando você terminar de pagar o banco, ele vai te repassar o imóvel. Então, como é que o banco vai simplesmente financiar um imóvel que ele não tem garantia de nada? Se não tem garantia, se tem dívidas que ele vai ter que adquirir, se o imóvel é irregular e pode correr o risco de uma demolição, por exemplo, né? Se ele está completamente numa área que não deveria, uma metragem quadrada que não deveria. Então, o banco, por um dos critérios dele, é que o imóvel esteja regular para ele ficar mais confortável de ficar com esse imóvel até o momento que você quite ele e passe para você. Então, é importante a regularização dos imóveis. Nós temos 83% do Brasil com os imóveis irregulares. Né? Então, assim, é um número muito grande. E hoje, realmente, a condição financeira de todo mundo, as pessoas tendem a buscar um imóvel financiado. E aí, quando chega lá no meio do caminho, no meio da negociação, não, seu imóvel não tem habite, o banco não vai aceitar. Então, isso também é um dos pontos que a gente vê na área da arquitetura, é a regularização do imóvel num todo. Traz vários benefícios para você, né? Mas além, a gente não trabalha com a palavra vantagem, né? De fazer uma regularização, deixar o IPTU certinho. É uma obrigação. As pessoas têm que entender que elas têm que fazer isso. Né? Uma das coisas que eu esbarro muito, né, da situação do IPTU, que as pessoas ficam loucas, por exemplo, é quando tem mais de um imóvel no mesmo terreno e uma única cota de IPTU, né, de uma única inscrição. E aí, como é que a gente divide? Eu tenho 2 casas e uma única inscrição. Se uma pessoa se recusar a pagar a parte dela, né, que geralmente as pessoas fazem assim, eu pago 50%, você 50%. Se uma das pessoas se negar a pagar, a execução do imóvel, que a gente falou, as dívidas do IPTU, ela vai para o terreno, né? Para aquela inscrição do RGI. Então, vai os 2 ao mesmo tempo. Não adianta eu pagar e o fulaninho não pagar. Então, as pessoas... é uma bola de neve essas situações. Aí, como é que a gente divide cada um com o seu, cada um fica com os seus problemas? Regularizando o imóvel.
Porque um dos requisitos da maioria dos formulários de pedido do IPTU é que o imóvel seja regularizado e que tenha a planta aprovada pela SMU. Então, assim, uma coisa vai puxar a outra. Eu sei que tem muita gente que tem que falar, eu não tenho como fazer isso agora. Sim, vai devagarzinho, mas tenta, porque é muito importante. Porque você vê depois, no futuro, esquece, fica muito complicado, fica 10 vezes pior da gente conseguir consertar essa situação. Sim. Dando um exemplo prático aqui, gente, dessa parte da regularização básica para uma mais complexa, para você regularizar um imóvel, vou dar um exemplo que eu vejo que acontece muito. Às vezes a pessoa só não fez a escritura. Não tem a danada da famosa da escritura pública e não transformou a escritura depois num registro no cartório de imóveis. Vamos dar um exemplo. Esse custo aqui de fazer uma escritura, o registro no cartório de imóveis vai ser muito menor do que você ter que fazer um uso capião. Porque o uso capião é quando o caso está muito enrolado. Você está 2, 3 gerações, 4 de cabeça sucessória, de passando um imóvel para o outro. Ninguém fez contrato, ninguém fez nenhum tipo de regularização e tudo fica embolado. Então, quando chega nesse momento aqui, se você for juntar escritura e registro, escritura e registro, escritura e registro de cada um desses daqui, gente, já era, né? Foi mais uma bola de neve imensa, ainda mais com a dívida que possa estar esse tempo todo. Então, assim, é sempre importante manter, no minimamente factível, né? Perto. Não consegui colocar em dia agora, esse ano e etc. Gente, faz isso, faz um projeto. Poxa, eu não vou conseguir pagar o alvará de construção, não vou conseguir pagar o ABIT. Vou primeiro pagar o IPTU, beleza, IPTU em dia. Verificou que tem que fazer a parte da construção, botar a construção, colocar o ABIT, colocar para o nome, porque assim, a parte do IPTU, gente, pagar o IPTU já é um dos critérios importantes para uso capião. Já é um dos pontos que você consegue demonstrar, olha, eu estou sobre posse do imóvel, porque eu pago o imposto como imóvel fosse meu. Então você consegue, ainda mais se você já tiver um nome de IPTU, tudo organizadinho, isso já ajuda bastante. Mas não quer dizer que o imóvel é seu, 100%, não é proprietário, sabe, gente? Existe essa diferença, porque a maioria do Brasil é posse. Todo mundo vai passando um imóvel para o outro com papel de pão. Eu falo papel de pão porque às vezes a pessoa não bota nem o papel timbrado, nem nada disso. Mas é aquele famoso papel de gaveta, gente, que a pessoa chega, digita tudo, copia o padrão da internet, que aí a advogada aqui depois tem que passar dor de cabeça, tem que tomar remédio por conta desses montes de papel de pão que você traz depois pra gente. E depois fica um cúmulo, né? Já chegou um caso que o cliente chegou aqui com 3 papéis de pão pra mim, e falou, doutora, o que eu vou fazer? Eu falei assim, olha, tu deveria ter pensado nisso na hora que você comprou o primeiro papel de pão. Eu não entendi, você comprou vários papéis de pão e hoje você está em dúvida do que vai fazer porque chegou no cartório e o cartório falou que não vai fazer nada. Então, assim, é importante perceber que, caramba, você vai comprar um imóvel. Gente, eu fico indignada, desculpa. Porque a pessoa vai comprar um celular, ela vai fazer várias pesquisas na internet. Procura a internet, vê se tem nota fiscal, fica com medo se o celular vai chegar, se vai ser furtado no meio do caminho, etc. E o celular é, sei lá, 2 mil. Aí tu vem e me compra, sei lá, um imóvel de 400 mil no papel de pão. Cara, eu fico impressionada, porque não tem como, não tem proporcionalidade, gente. O imóvel é mais caro, o imóvel é seu patrimônio. Onde você vai acordar e dormir todos os dias, é onde que sua família vai morar. Então, pensa nisso num critério muito importante para você se preocupar com essa situação, para você conseguir ter essa atenção também de, caramba, será que tá tudo certo? Será que tá tudo enrolado? Porque se você tiver com o imóvel enrolado hoje, se você deixar enrolar mais, daqui a pouco filho, para outra pessoa que for comprar, vai estar muito mais enrolado. E isso diminui o valor do mercado, porque foi aquilo que eu falei, a bola de neve, vira uma dívida, vira um valor, que vai sendo abatido do valor de mercado. Chegamos aqui no final da live, depois de dar esse quase um resumão aqui de vários temas, queria que para fechar aqui, Tamires comentasse um pouco sobre um tema muito polêmico, que quase que eu perdi essa novidade. Quando surgiu, apagou, foi rápido, e aí acontece, não acontece. São 2 coisas que acho que é importante para todo mundo ter esse conhecimento, por mais que o impacto seja pequeno no valor do IPTU.
Nota fiscal e DECAD são duas novidades aqui importantes que influenciam no valor do IPTU do ano seguinte, gente. Aí eu quero que a Tamires fale um pouquinho como funciona esses danados desse DECAD e também qual é o impacto da famosa nota fiscal carioca, o CPF na nota, lá no IPTU do ano seguinte. Essas são duas modalidades, né, que a prefeitura agora está fazendo. O DECAD a gente ainda está engatinhando com ele, né? Ele apareceu em 2021, 2022 ficaram de fazer umas modificações, ele não apareceu. Ele está para voltar agora de novo com os novos ajustes, porque a tendência é ele aparecer sim, né? Quanto à nota fiscal, é uma outra modalidade, né? Que antigamente a gente, com a CPF na nota fiscal, a gente conseguia recolher de volta para nós no nosso banco os valores, né? Referente à nota fiscal do novo imposto, ele voltava para a gente. Agora a gente usa esse retorno da nota fiscal no CPF para bater no valor do IPTU, né? Desde que ele esteja no seu nome, no seu CPF, e você coloque seu CPF na nota fiscal. Então você vai acumulando no decorrer do ano, né? O CPF, os juros, né? Que eles dizem, o retorno da nota fiscal no seu CPF, e no próprio site vai lá mostrando, acumulando de 5 em 5 reais, de 10 em 10 reais, de 2 em 2 reais. E aí o valor que você recolhe no ano inteiro, tem gente que já chegou a 100, 200 reais de nota fiscal, de retorno de nota fiscal. Ele mostra lá que você pode agora abater no valor desse ano, no valor do IPTU. Então, às vezes, meu IPTU é R$1.000, eu tenho 200 reais na nota carioca, né? Eu vou pagar 800 reais de IPTU. Você pode diminuir esse valor. E o DECAD é uma autodeclaração que a prefeitura veio com essa proposta em 2021 das pessoas se autodeclararem. Ou seja, você confirmar, né, todo ano, a proposta é que você confirme todo ano os seus dados cadastrais. Todos aqueles que a gente falou anteriormente. Metragem quadrada, nome do proprietário, tipologia e todas as outras informações. E aí ele diz que é obrigatório, né, todas as pessoas fazerem isso, e com a promessa de que quem fizer, agora no início da experiência, ganha 5% de desconto no ano seguinte. Mas 2022 não aconteceu, porque eles iam fazer os novos ajustes, porque, claro, é um estudo que está acontecendo, a tendência é ele vir, né, todo ano da forma certa. Então, teve alguns buracos, algumas coisas que não deram certo, porque é aquilo, a informação sobre o IPTU não chega para todo mundo. Então, as pessoas estavam se autodeclarando de forma errada. Teve gente que fez muita besteira na declaração. Exatamente. Porque além da tipologia, idade, metragem quadrada, né, da sua construção, o que tem na sua construção também é tributado de forma diferente. Sua construção, por exemplo, a edificação principal é tributada a 100%. Uma piscina é 50%. Mas, se você não é um profissional que faça a planta, que divida e faça o quadro de áreas, as pessoas estavam simplesmente dizendo que na casa dela tinha 150 metros quadrados e veio a tributação no ano seguinte a 100% de tudo. E às vezes nem sempre é 100% de tudo. Então, assim, a prefeitura teve muito retorno negativo em relação a isso. Então, em 2022 eles usaram para ajustar. A gente está aguardando ansiosamente para que venha em 2023. Facilita bastante, mas também peca em muitas coisas, porque você clica um botão que diz assim, eu declaro que todas as informações acima estão corretas. E aí você assinou aquilo ali, é como se fosse uma assinatura. Então, para a prefeitura, você está completamente ciente daquilo que você está fazendo. Só que as pessoas talvez não tenham todas as informações. Então, o DECAD, que é essa coisa que chegou aí, né, pra gente, mas não retornou, mas vai voltar, é a sua autodeclaração, né, do imposto. Ele vai sugerir que todas as pessoas anualmente confirmem as informações do seu imóvel. Por quê? Tem gente que faz, por exemplo, um acréscimo de um ano para o outro. Então, assim, que fiz o segundo andar com os 30 metros quadrados. Então, você vai informar para a prefeitura que a partir daquele ano você tem 30 metros quadrados a mais no seu imóvel. Tamires, não vou fazer de jeito nenhum essa declaração que o meu imposto vai aumentar. A outra parte negativa disso é que, assim como você pode recolher, né, os que você pagou a mais para a prefeitura, ela pode te cobrar de 5 anos também. É direito dela. Então, assim, você não se declarar, você não falar realmente o que está acontecendo no seu imóvel é muito arriscado. Então, ele veio com essa proposta para isso, porque as pessoas faziam apenas essa modificação na prefeitura.
Legalizei minha casa, pronto, é aquela 100 metros quadrados pro resto da vida. Todo acréscimo, ela não fazia. Veio 2018, o satélite viu que a casa foi para 300 metros quadrados, deu aquele baque. Hoje, a tendência da prefeitura é que você se autodeclare. Mas se você omitir, você pode conseguir um problema das nossas bolas de neve nos anos seguintes. Então, assim, é muito, assim, a gente está aqui praticamente implorando, né, para as pessoas prestarem atenção no seu imposto, não deixar essas coisas acontecerem, porque é muito melhor a gente consertar enquanto está pequenininho do que quando está grande. O DECAD a gente vai anunciar aqui quando ele aparecer novamente. Pode ser que a gente faça até uma live depois só de DECAD, porque é uma autodeclaração e as pessoas têm que ter cuidado de como vai se declarar para a prefeitura, tá? Porque você está assinando, é como se estivesse assinando um documento. Em relação à nota fiscal, é esse benefício que está vindo agora, que também super aconselho para as pessoas, que é fazer, né, você conseguir o seu dinheiro de volta e ainda abaixar o valor do IPTU, né? Essa é uma novidade maravilhosa. Então, são esses 2 pontos. Muito obrigada, Tamires. A gente falou sobre muita coisa aqui, é quase que um resumão aqui sobre a importância do IPTU e seus desdobramentos. Então, assim, muito obrigada pela sua disponibilidade, por a gente conversar e começar esse projeto novo por aqui do Plantão Imobiliário. Eu imagino que a gente vai voltar outras vezes aqui para trazer outros temas, enfim. Então, é muito bacana e importante, gente. Se vocês conhecem alguém, recebeu o IPTU, alguém está em dúvida, caramba, tô achando estranho isso, tá diferente, manda essa live para essa pessoa, vai ficar salva a live, encaminha para ela para ter essa noção geral, que é, eu acredito que assim, é uma noção que qualquer pessoa precisa saber. É uma questão assim, nesse sentido, justamente porque todo mundo que habita em um imóvel vai esbarrar em IPTU. Até quem é, gente, locatário, quem mora de aluguel, paga IPTU. Então você pode verificar se tem alguma coisa errada, se tem um erro cadastral e organizar isso junto ao proprietário do imóvel. Então é sempre importante vocês perceberem isso e por mais que a responsabilidade não é minha, porque ver que questão cadastral é com o proprietário, eu só pago, muitas das vezes no contrato de locação. Mas se você notar essa diferença, vamos supor, notou uma diferença, 5 anos de revisão de IPTU, o proprietário recebeu um bônus. Vai que você consegue justamente um abatimento no seu aluguel. Então, assim, são ferramentas para você utilizar no seu dia a dia, ter conhecimento, principalmente essa questão do DECAD da nota carioca, porque para mim era um mito essa parte da nota carioca que eu ficava, gente, não deve ser possível. Mas tem esse parênteses. Tem que estar o CPF no IPTU, senão não adianta. Vou botar o nome de fulano, de ciclano, de Beltrano. Não vai adiantar, gente. Seleciona o IPTU de quem que tá com o nome já dentro do cadastro. Vai acumulando. E a dica de hoje é basicamente essa, né, gente? Pague o IPTU, verifique a revisão, não deixe virar bola de neve, enquanto consegue ainda fazer o parcelamento de Casas Bahia, que a prefeitura tem. Quer falar alguma coisa para finalizar agora, Tamires? Não, além de todos esses pontos que a gente fez, né, acho que as pessoas vão se sentir um pouco mais confortáveis em saber sobre isso, para compartilhar essas informações, porque acha que o IPTU é uma coisa muito simples, e às vezes pega até um ranço do imposto, né, mais um imposto para pagar, mas ele é igual a todos os outros, então você tem que dar valor para ele tanto quanto os outros. Então, a gente tem que atualizar o IPTU, revisar o IPTU, regularizar o imóvel. É o seu patrimônio, é o que você deixa para sua família. É aquilo, muitas das vezes, é o que a pessoa tem de maior, né? Porque, assim, comparando com o carro, o imóvel é o seu patrimônio. E as pessoas não dão muito valor. Então, é de extrema importância que tudo esteja certinho. E você dormir confortável, né? Estou bem, tá tudo certo, o IPTU tá direitinho, o imóvel tá regular. Então, essa é a paz que a gente quer trazer. Bom, é isso. Então, gente, a live vai ficar salva. Depois, caminho para os colegas de vocês. O plantão de IPTU vai ser uma das lives de projetos aqui dentro do meu perfil. Nós temos também o projeto de advocacia pelo Brasil, mediação pelo Brasil e o plantão imobiliário. Então, tudo sobre o mercado de imobiliário, de mediação e da advocacia pelo Brasil vocês vão ver por aqui. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau.